Enquanto a depressão é um excesso de passado, é você passar por problemas e você não conseguir superar e ficar preso aos problemas, a ansiedade é um excesso de futuro, é uma ausência de estado de presença. Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos porque nós não sabemos o dia de amanhã, o amanhã trará os seus cuidados. Está pensando no amanhã, está pensando no que vai acontecer ou no que vai deixar de acontecer, rouba a sua alegria e a sua plena satisfação em Deus. Meus irmãos, eu gostaria de dizer que é maravilhoso quando a gente vem participar de um culto e nós observamos muitos pontos de contato, tanto com aquilo que é dito na escola bíblica dominical, aquilo que é dito na introdução do louvor, os louvores que são cantados, o texto bíblico que é lido antes da pregação, tiveram muitos pontos de contato com aquilo que eu vou dizer nessa manhã. A começar com a introdução do irmão Tiago, falando que nós estamos nós estamos iniciando a estação da primavera. Eu pretendia falar isso no início da pregação, porque a primavera é conhecida como a estação da alegria. Normalmente, quando pensamos na primavera, se pudéssemos personificar as estações do ano, a primavera seria a imagem de uma menina alegre, feliz, bela. E é justamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu quero falar sobre alegria. Você é uma pessoa alegre? Você está alegre hoje? Ou melhor dizendo, você é feliz? Você está feliz hoje? Então, não precisa me responder, apenas reflita sobre esses pontos que são muito importantes para aquilo que nós iremos meditar nessa manhã. O tema da alegria é um tema muito pouco tratado pelas igrejas. Você se lembra de uma pregação falando sobre a alegria? Nós ouvimos falar sobre o amor, como foi dito na escola dominical, mas a alegria, segundo a Bíblia, é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 fala do fruto do Espírito Santo. E ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, e aí ele vai discorrendo os outros elementos do fruto do Espírito Santo. Nós precisamos nos alegrar. Deus quer que nos alegremos. O propósito final de Deus, além da sua própria glória, é a nossa alegria, a nossa plena satisfação nele. Você já se perguntou como será o céu? Quando a gente pensa no céu, a gente pensa nas ruas de ouro, a gente pensa em rever entes queridos que passaram, que já faleceram, a gente pensa em tantas coisas, a gente pensa na adoração eterna que faremos ao nosso Deus. Mas você já parou para pensar que lá será um lugar de alegria plena, um lugar de plena satisfação? A alegria que você tanto busca, que você tanto deseja, o céu é o lugar dessa alegria, é o lugar dessa plena satisfação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participam de uma comunhão eterna, participam de um relacionamento de amor eterno, um relacionamento de alegria interminável, alegria sem fim. E o propósito de Deus é que eu e você façamos parte desse relacionamento de alegria. Amém? Meus queridos irmãos, aproveitando esse momento introdutório da mensagem, eu gostaria até de fazer uma recomendação de um livro, já que esse é um assunto tão pouco mencionado. O nome do livro é O Projeto da Alegria, do autor Tony Henke. Esse livro mostra como Deus, na obra da salvação, ele almeja a nossa alegria. E como nós pecamos buscando alegrias passageiras nesse mundo e nos distanciamos desse propósito eterno de Deus, de nos alegrarmos eternamente na nossa comunhão com Ele. O nome do livro, mais uma vez, é O Projeto da Alegria. Ao longo dos séculos, a humanidade tenta definir o que é alegria, o que é felicidade, e existe até uma certa confusão nesses dois termos, Alegria e felicidade, para a maioria de nós, é a mesma coisa. A gente não sabe muito bem discernir a diferença do que é alegria e do que é felicidade. Uma definição um pouco mais moderna, contemporânea, mais usada pela psicologia, falando em linhas gerais, de uma forma resumida, alegria seria uma emoção passageira intensa. Você tem uma boa notícia, você tem aquela alegria, uma emoção rápida, intensa, é algo abrupto. Essa é a característica da alegria.
E o que é a felicidade? Felicidade não é uma emoção. Felicidade é um estado emocional. Felicidade é mais duradouro. Felicidade é mais abrangente. Então, essa distinção que nós fazemos atualmente, a Bíblia não faz essa distinção. A alegria que nós estamos tratando hoje, que nós pretendemos tratar hoje aqui, tem muito mais a ver com aquilo que a nossa sociedade chama de felicidade. Porque a alegria em Deus é uma alegria sem fim. Então, a partir de agora, todas as vezes que eu falar sobre alegria ou felicidade, eu estou falando da mesma coisa, só para vocês não ficarem confusos se eu estou falando de alegria, se eu estou falando de felicidade, certo? Ao longo dos séculos, o homem, a humanidade, tenta definir o que é alegria. O filósofo grego Aristóteles, ele disse que a alegria é a sensação de prazer e contentamento que resulta da realização de um bem ou de um desejo. Então, ele está muito ligado àquele pensamento grego, ligado àquilo que é bom, àquilo que é belo, àquilo que é verdadeiro. Mais perto de nós, o filósofo Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista e anticristão, ele definiu a alegria como uma resposta emocional ao reconhecimento da própria liberdade e autenticidade. Para esse homem, que era inimigo da fé cristã, ele dizia que a alegria tinha a ver com liberdade e autenticidade. Liberdade para ele é libertinagem. Só basta conhecer um pouco da vida de Jean-Paul Sartre e você vai entender muito bem isso aqui. Em uma perspectiva cientificista, o que é a alegria? A alegria não passa de reações químicas. A alegria não passa de interações químicas dentro do nosso sistema nervoso central, onde substâncias como dopamina, serotonina, endorfina, óxido nítrico e ocitocina têm suas relações e a relação dessas substâncias geram a alegria. De acordo com esse pensamento, a razão da nossa falta de alegria é uma razão química. Então, qual é a solução que essas pessoas buscam e trazem para resolver o problema da alegria? O problema pela falta de satisfação, o problema da depressão, tantos e outros problemas relacionados com a ausência de alegria. Se o problema é químico, a solução é química. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus diz sobre isso? O que seria uma definição bíblica de alegria? Eu vim trazer aqui uma definição para vocês. A alegria é uma sensação profunda de contentamento e satisfação ao nos relacionarmos com Deus. A alegria bíblica não depende das nossas circunstâncias. Lembra do louvor? Das tribulações que a gente acabou de cantar? Mas é fruto da nossa confiança em Deus, de reconhecermos a sua presença e as suas bênçãos em nossas vidas. É uma alegria que é independente das circunstâncias. É uma alegria que não tem razão, causa, a situação que você está vivendo. É uma alegria que não é produzida pela vontade humana. É uma alegria que não é produzida por assistir um episódio de um seriado de comédia para te fazer rir um pouco. É uma alegria que está presente na vida do crente, independente se a sua conta bancária está cheia ou vazia. Se seus relacionamentos familiares estão bem estabilizados ou estão trincados. É uma alegria que tem como fundamento o próprio Deus e a nossa relação e a nossa comunhão com Ele. Vamos abrir a palavra de Deus em algumas passagens. Hoje a nossa meditação será uma pregação temática, né? Nós estamos falando sobre esse tema da alegria, e eu escolhi ver 2 livros bíblicos. O livro de Neemias, vamos ver o tema da alegria em Neemias, e depois iremos ver no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Como é um tema pouco explorado nas igrejas, eu decidi ser panorâmico, ao invés de focar em um texto específico e pregar expositivamente, para que os irmãos possam ter uma visão mais ampla desse assunto. O tema da nossa meditação é os 8 motivos para uma igreja se alegrar. Vamos ler Neemias capítulo 8, do verso 10 ao 12. Aqueles irmãos que gostam de anotar,
Se preparem que hoje a gente vai ter muita coisa para anotar. Neemias capítulo 8, verso 10 ao 12. Diz a Escritura Sagrada. Neemias capítulo 8, verso 10 ao 12. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. O primeiro motivo da alegria, alegria pela restauração da comunhão com Deus. Esse trecho que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um trecho de uma passagem que está no contexto do retorno do povo de Judá depois de passar 70 anos no cativeiro babilônico. Os irmãos lembram que depois do período do rei Salomão, houve uma divisão: reino do norte, reino do sul, reino de Israel, reino de Judá. Depois começou a haver uma sucessão de reis que andaram completamente distantes do caminho do Senhor, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. E qual foi o resultado de tudo isso? O cativeiro assírio para aqueles que estavam no reino do norte e o cativeiro babilônico para aqueles que estavam no reino do sul. Aqui nós estamos 70 anos depois do cativeiro babilônico. O povo já retornou para a terra de Israel, aquela localidade. Então você imagina o que é que acontece com a terra 70 anos sem ser habitada. Tudo aquilo já havia sido destruído, os muros haviam sido derrubados, o templo havia sido destruído, mato por todo lado, destruição, e o povo retornou para reconstruir a sua vida. 70 anos depois, aqueles que foram para o cativeiro sendo crianças ou adolescentes, retornam já idosos, com filhos, com netos, talvez bisnetos, a vida completamente diferente. E aqueles que viram o templo construído pelo rei Salomão, vendo aquele novo templo que havia sido reerguido para aquele momento de adoração, aquele momento de reinauguração do templo, eles ficaram chocados. Havia um misto de sentimentos. Os mais jovens se alegraram. Nós estamos de volta na nossa terra, saímos do cativeiro, estamos aqui para glorificar ao nosso Deus. Mas os mais antigos, aqueles que viram a glória do primeiro templo, se entristeceram, choraram, lamentaram. Diferente da nossa cultura, onde hoje temos a oportunidade de estar em uma igreja, tem diversas igrejas para a gente poder cultuar ao Senhor na nossa cidade, no tempo bíblico do Antigo Testamento, na dispensação do Antigo Testamento, naquela época do Antigo Testamento, nós não tínhamos essa liberdade. Para você adorar ao Deus de Israel, cumprir aquilo que era prescrito naquelas festas anuais no calendário judaico, você teria que peregrinar até Israel, até a cidade de Jerusalém, e lá no local do templo você teria que fazer toda a sua devoção a Deus, participar dessa devoção. Era a peregrinação para aquele local. Então aqui, meus irmãos, essa reinauguração do templo era a reinauguração da comunhão com Deus. Era o reinício desse relacionamento com o Deus de Israel. E é por isso que os levitas, diante daquele choro, diante daquele lamento daquelas pessoas, ao verem que o templo não era como o primeiro templo, ele diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Independente do que você está sentindo, independente de como você enxerga as coisas, o outro templo era melhor, independente disso, não é o momento. O seu papel enquanto servo do Senhor é se alegrar. Nós estamos em um momento solene.
nós estamos cultuando o Deus de Israel, nós estamos cultuando o Senhor dos Senhores. Ele é o motivo da nossa alegria. Fazer a sua vontade é a nossa plena satisfação. Esse é o motivo do nosso regozijo, esse é o motivo da nossa alegria. Então não tem espaço para você chorar, não tem espaço para você se entristecer nesse momento. A nossa geração, se estivesse lá naquele dia, poderia dizer: mas aí eu não estaria sendo verdadeiro, aí eu não estaria sendo autêntico, se no momento da adoração eu adorar com toda alegria, sendo que eu estou triste. A nossa geração é muito influenciada por aquilo que sente e não por aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia prescreve, a palavra de Deus prescrevia, e o povo deveria cultuar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alegria. Isso é muito significativo para nós, meus irmãos. É muito significativo para nós. Precisamos dessa verdade. Continue comigo, leia o versículo 17 de Neemias, capítulo 8. O texto diz: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Você que conhece a história do Antigo Testamento, você sabe que Josué, filho de Num, foi aquele escudeiro de Moisés que adentrou a terra prometida. Então pense aí, quantos séculos o povo de Israel não fazia isso? Quantos séculos o povo de Israel não obedecia esse mandamento bíblico? Se você vê lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, no Pentateuco, você vai ver que Deus estabeleceu a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, e durante muito tempo o povo não estava obedecendo aquilo que Deus havia determinado. E o que é que o povo fez ao participar daquela festa das cabanas, da festa do tabernáculo? O povo se alegrou, o povo ficou feliz. Por quê? Porque eles estavam participando de algo que Deus havia determinado na sua palavra e durante muito tempo eles não estavam fazendo. A nossa geração, para poder alegrar, para poder despertar os crentes, vai por um outro caminho. Enquanto a nossa geração busca as novidades, busca aquilo que está sendo dito pela atualidade, o povo de Israel se alegrou ao redescobrir as velhas verdades, ao ter contato com aquilo que Deus já havia falado e obedecer aquilo que Deus havia estabelecido na sua palavra. Você tem alegria, você tem satisfação em andar nos caminhos do Senhor, em conhecer a palavra de Deus. Você se alegra por ter a sua comunhão com Deus restabelecida por meio do Senhor Jesus Cristo? Ou cultuar para você tem se tornado algo monótono? Todo domingo ir para o culto, aquela coisa previsível. Chega, o irmão ora, o irmão manda a gente levantar, a gente canta os louvores, depois tem o momento do dízimo, tem uma leitura bíblica, depois tem a pregação. Eu sei exatamente o momento de cada coisa. Meus irmãos, nós devemos buscar nos alegrar, glorificar a Deus com essa simplicidade, com essa repetitividade que Deus estabeleceu para que Ele fosse glorificado. Deus quer que o glorifiquemos enquanto comunidade, repetindo as velhas verdades, repetindo aquilo que Ele estabeleceu, sem querer buscar novidades, aquilo que está fora da palavra de Deus, e andar em conformidade com as Escrituras Sagradas. Teriam outras passagens que eu gostaria de abrir, mas por conta do tempo, vamos para o próximo motivo de alegria. Alegria pelo envolvimento dos irmãos com a obra de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. A carta de Paulo aos Filipenses faz parte de um conjunto de cartas chamada Epístolas da Prisão. O apóstolo Paulo escreveu essa carta enquanto ele estava preso. E os irmãos devem imaginar que uma pessoa presa tem muitos motivos de entristecimento. Está sem a liberdade, está longe das pessoas que ama, está num lugar pequeno, está sendo maltratado.
E essa carta, mesmo em meio a essa circunstância em que o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu, e mesmo diante de circunstâncias que a igreja de Filipos estava passando, que nós vamos mencionar durante a meditação, ainda assim, a tônica, o tema central da carta de Paulo aos Filipenses é alegria. E alegria em Filipenses, irmãos, não é um sentimento. Alegria é uma palavra de ordem. Alegria é um mandamento. Vamos ler o verso 3 até o verso 5 do capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, diz a palavra de Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Observamos que na oração do apóstolo Paulo, nas orações dele, ele sempre mencionava essa igreja com alegria. E ele diz aqui uma expressão no verso 5, o final do verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Que primeiro dia é esse que ele está se referindo? Em Atos capítulo 16, do verso 12 ao verso 15, nós temos conhecimento da viagem missionária do apóstolo Paulo, em que ele chega na cidade de Filipos. Lá ele encontra uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. E quando ele prega o evangelho para aquela mulher, ela acolhe o evangelho, ela crê no evangelho. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que a igreja de Filipos funcionava na casa de Lídia, na casa daquela empreendedora que abriu as suas portas para receber a igreja. Então, irmãos, ele vê que os irmãos de Filipos, eles sempre cooperaram com o evangelho, sempre foram participativos, sempre foram envolvidos. E os irmãos sabem, lá no livro de Atos mostra, Paulo não ficou por muito tempo lá naquela igreja. Ele foi, fundou aquela igreja, fundou aquele trabalho e continuou a sua viagem missionária. E os irmãos estavam dando bom testemunho, estavam frutificando, estavam andando de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Eles estavam participando, sendo cooperadores do ministério do apóstolo Paulo e demonstrando fidelidade, comprometimento com a obra de Deus. Você se alegra quando um novo convertido se envolve com a obra do Senhor? Você se alegra quando um irmão se envolve na obra do Senhor e dá bons frutos? Quando uma pessoa é levantada no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo e deseja servir, deseja utilizar os seus dons e talentos que Deus deu para edificar a igreja do Senhor? Você se alegra por essas pessoas? A semelhança do apóstolo Paulo, você ora por essas pessoas que Deus usa na igreja do Senhor? Pessoas que Deus levanta para poder edificar a sua igreja e abençoar a sua vida espiritual. É uma prática que nós precisamos lembrar e desenvolver, irmãos. Nós vivemos na época, meus irmãos, em que as pessoas, essa fase de você estar num estabelecimento, por exemplo, de dizer assim que o cliente sempre tem razão. As pessoas chegam num lugar e elas buscam o quê? Eu quero ser bem tratado, eu quero ser bem servida. E quando as pessoas chegam na igreja, as pessoas têm esse tipo de mentalidade. Acham que a igreja é uma espécie de local onde você vem consumir. Tem uma mentalidade de consumidor. Então, os irmãos que servem, os irmãos que estão se dedicando, às vezes a gente só consegue reconhecer as falhas. Quando a pessoa está no estabelecimento, a pessoa diz assim, eu estou pagando, eu tenho que ser bem tratado, a minha obrigação é ser bem tratado, eles têm que me servir. E aí tem esse tipo de mentalidade quando vem para a igreja local. Se o som estoura, se acontece algum problema no som, as pessoas falam, poxa, o som está ruim. Mas quando acontece tudo perfeito, ninguém diz, meu irmão, foi uma bênção a sua operação no som. Se os instrumentos estão harmônicos, o louvor está belo, se as vozes estão belas, a gente que dificilmente menciona. Não vou dizer não, porque isso aí vai exaltar o homem. Mas alguém desafine, desafinou e tal. Então, irmãos, precisamos reconhecer, glorificar a Deus e reconhecer aquelas pessoas que se dedicam
na obra do Senhor. Mais à frente a gente vai vir numa passagem de Filipenses, onde o apóstolo Paulo faz isso. E ele faz questão de mencionar nominalmente aquela pessoa que se dedica. Terceiro motivo de alegria. Alegria pela unidade da igreja. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 3. Olha o que ele diz aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Preste atenção nessa frase. Completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Começamos a observar que a igreja dos Filipenses não era uma igreja perfeita. Quando as cartas do Novo Testamento foram escritas, elas não foram escritas para poder tratar de coisas que não tinham nada a ver. As cartas eram escritas para tratar problemas circunstanciais que estavam acontecendo na igreja, na realidade da igreja para quem era destinatária da carta. E aqui a gente vê alguns dos problemas. Não havia essa plena unidade. Havia partidarismo, havia divisão, havia vanglória, não havia humildade. Haviam pessoas que se consideravam superiores às outras, ao invés de considerar os outros superiores a si mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 2, no começo do verso 2, completai a minha alegria. Ou seja, eu me alegro com vocês, eu intercedo sempre por vocês em minhas orações, mas a minha alegria ainda não está completa. Por quê? Porque vocês ainda têm coisas a melhorar. Vocês têm coisas que precisam mudar ainda. Precisam ser fortalecidos pelo Senhor. Precisam continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, observamos esse dilema. A vida cristã é esse dilema. Nós estamos andando com Cristo, nós somos salvos em Cristo Jesus, mas ainda somos pecadores. Efésios diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus, mas tem dias que nós, irmãos, agimos, pensamos e até falamos como se nem pertencêssemos a Cristo. Nós vivemos nessa dualidade, nós vivemos nessas duas dimensões, entre aquilo que é espiritual e que agrada a Deus e aquilo que é carnal, aquilo que desagrada a Deus. E a igreja, viver em comunidade, é viver com esses dois lados da moeda. É saber lidar com esses dois lados da moeda. E isso é muito claro nas Escrituras. Não há uma diferença naquilo que a Bíblia diz daquilo que nós vivenciamos na igreja, na realidade da igreja. Basta você ler as epístolas, basta você ler as cartas do Novo Testamento e você verá que muitas das igrejas que são mencionadas têm problemas muito maiores do que os problemas que nós conhecemos na nossa experiência cotidiana. Tem muita coisa que nós observamos, irmãos. Então, ele exorta os crentes a serem humildes e considerarem os outros superiores a si mesmo. Quarto motivo de alegria. Alegria pelos irmãos estarem crescendo em santidade. Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 18. Todas essas passagens que eu estou mencionando, irmãos, dariam tranquilamente para ser uma pregação só falando de cada uma das passagens. Mas como eu mencionei, eu estou preferindo falar de forma ampla para que vocês possam contemplar todos esses elementos que a Bíblia traz sobre a alegria. Verso 12 ao verso 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei
inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, olha a alegria aqui, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo exorta esses irmãos a continuarem crescendo em santidade, a continuarem vivendo para a glória de Deus. Destaco com vocês essa última frase que está aqui no verso 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação aqui, irmãos, equivale a viver em santidade, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quando você creu no Senhor Jesus, você tinha um conhecimento muito menor do que o conhecimento que você tem hoje. Se você tem muitos anos de convertido, é inadmissível que você hoje tenha a mesma maturidade cristã que você tinha quando você foi convertido. A maturidade espiritual que você tem hoje precisa ser maior, mais profunda do que você tinha no ano passado. No ano que vem, você precisa ter uma maturidade cristã mais profunda do que você tem hoje. Você precisa continuar se desenvolvendo na salvação com temor e tremor. E aí ele diz, ele mostra aqui esse dilema, você é exortado a fazer, mas ao mesmo tempo, quem produz isso em você, quem faz você andar dessa maneira, não é a sua força de vontade, não é a sua capacidade, não é a sua resolução firme, eu vou andar nos caminhos do Senhor, eu vou viver para a glória de Deus. Não, olha o que o texto diz, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia diz, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, o texto diz, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ah, mas eu não quero, é Deus que dá o querer. Ah, mas eu não tenho forças para fazer isso, é Deus que opera o realizar. Para que no final de todas as coisas, meus irmãos, não seja a sua glória, não seja o seu nome que seja glorificado. Para que amanhã você não diga, eu mudei porque eu tive determinação. Eu mudei porque eu tive força de vontade. Eu mudei porque eu estou acompanhando aquele coaching que me ajuda a andar dessa forma, que me exorta a viver dessa maneira. É Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E aí, a partir do versículo 14 até o versículo 16, ele vai mostrando como é que nós devemos viver diante de uma geração corrupta e pervertida, uma geração que não ama a Deus, como nós já vimos agora há pouco na escola bíblica dominical, como devemos nos comportar, como nós devemos viver diante de pessoas que não andam nos caminhos do Senhor. E aí ele diz no versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Ou seja, meus irmãos, andem desse caminho, viva dessa forma que agrada a Deus, porque naquele dia de Cristo, no dia em que o Senhor Jesus Cristo se manifestar, no dia em que nós estivermos diante do nosso Salvador bendito, naquele dia eu vou me alegrar, eu não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Ele está usando uma metáfora dos Jogos Olímpicos. Recentemente tiveram as Olimpíadas e vimos como as pessoas lutavam, batalhavam para conquistar uma medalha. E ele pega essa metáfora, naquele dia de Cristo, no dia da comemoração, onde nós estaremos lá para receber as nossas medalhas, para recebermos a coroa da vida. Naquele dia, eu vou me alegrar, eu vou me gloriar, porque eu não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Lembre, ele está correndo a carreira que lhe está proposta, não pensando em si. Ele está falando isso para uma igreja que ele plantou. Ele está falando isso para irmãos que ele busca edificar. Ele está falando isso, irmãos, trazendo a ideia de que ele foi salvo por Cristo Jesus, não para viver a vida dele na individualidade, no individualismo. Ele vive dessa maneira para que outras pessoas também desenvolvam a salvação como ele estava desenvolvendo. Você tem esse desejo
de crescer na graça e no conhecimento do Senhor e fazer com que outras pessoas à sua volta também cresçam junto contigo? Cristo nos salvou, meus irmãos, para que nós levemos para o céu outras pessoas conosco. Você não deve se contentar em ir para o céu sozinho. Você deve querer ir para aquele momento de alegria plena e sem fim e levar outras pessoas com você. Levar outras pessoas para desfrutar dessa alegria indizível. E ele diz aqui no final do verso, ele diz aqui no verso 17: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, aqui ele pega uma imagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia um sacrifício de animais. Ser oferecido por libação era derramar vinho sobre o sacrifício. Então ele está usando essa metáfora. Ainda que eu me sacrifique, ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Para que a alegria aconteça no meio do povo de Deus, precisamos nos sacrificar pelos outros. Precisamos considerar os outros superiores a nós. Precisamos pensar no bem do outro. Precisamos pensar em cuidar do outro, em se sacrificar pelo outro, em suportar uns aos outros em amor. Então, quando a gente ouve aquilo que o irmão mencionou na EBD, o suportar uns aos outros em amor, a ideia aquela palavra grega traz a ideia de você pegar uma pessoa que está sem forças e você colocar essa pessoa nas suas costas e andar com essa pessoa nas suas costas. Isso é suportar uns aos outros em amor. E aí ele diz: alegro-me, final do verso 17, alegro-me e com todos vós me congratulo. Essa palavra congratulo é um sinônimo do alegro-me na língua do Novo Testamento. Então, o que é que o apóstolo Paulo quer comunicar? Repetição de palavras iguais ou palavras sinônimas nos tempos bíblicos tem a ideia de enfatizar. Ele está enfatizando a alegria. Ele está dizendo aqui, irmãos, que essa alegria que ele se alegra e se congratula é que é uma alegria grande, é uma alegria indizível, é uma alegria tremenda. Verso 18: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Eu tenho uma alegria sem fim, me sacrificando por vocês. E eu convido vocês a se alegrarem comigo, a participarem dessa alegria juntamente comigo. É isso que Paulo está dizendo à igreja dos Filipenses. Quinto motivo de alegria: alegria pela restauração de irmãos e pela comunhão. Filipenses, capítulo 2, do verso 25 até o capítulo 3, verso 1. A gente vai seguir direto, porque lembre que isso é uma carta, quando foi escrita não tinha versículos, não tinha tópicos, então a gente vai seguir o fluxo do pensamento. Verso 25 até o capítulo 3, verso 1. Alegria pela restauração de irmãos e pela comunhão. Verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Vou fazer uma pequena pausa aqui. O apóstolo Paulo está dizendo, ele menciona esse homem, Epafrodito, que era uma pessoa importante, uma pessoa de destaque na igreja dos Filipenses. Foi uma pessoa que a igreja dos Filipenses enviou para levar uma oferta para o apóstolo Paulo. Ele foi até Paulo, trouxe a oferta, esteve com o apóstolo Paulo, e nesse meio tempo, ele, além da saudade que estava dos irmãos da igreja dos Filipenses, ele adoeceu e quase foi à morte. E aqui o apóstolo Paulo diz: Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Mas o tema da carta não é alegria? É alegria em meio à tristeza. É alegria em meio às provações. É alegria tendo risco ou até perdendo uma pessoa muito amada. Essa
é a alegria de Filipenses. É uma alegria, irmãos, que o mundo não tem como explicar. É uma alegria que só pode ser experimentada por aqueles que estão unidos ao Senhor Jesus Cristo mediante a fé. Verso 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, agora que ele já está recuperado, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Ou seja, ele voltando até o convívio da igreja local, ele estando com os irmãos e vocês se alegrando pelo retorno dele, eu vou ter menos tristeza. Eu também vou ficar, de certa forma, alegre. Eu estou preso. Mas ele indo até vocês, se alegrando com vocês, a minha tristeza irá diminuir. E aqui ele diz, verso 29, recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Lembra que eu mencionei que a gente precisa reconhecer aquelas pessoas que servem na comunidade? Olha o que ele diz, recebam ele com alegria, e honrem sempre homens como esse. Ele foi enviado pela igreja para poder levar uma oferta, ele quase morreu, servindo ao reino de Deus, e ao retornar, nós devemos honrar pessoas como esse. Romanos capítulo 13 diz o quê? Nós devemos honrar aqueles que honram. Dai honra a quem honra. A gente fica tão preso, irmãos, naquela mentalidade. Eu não vou dizer que foi uma bênção que o irmão fez, não, porque isso aí eu vou estar dando glória ao homem. A pessoa não deve querer jogar confete sobre si mesmas. A pessoa não deve fazer as coisas buscando a aprovação dos outros. Mas, por outro lado, nós devemos reconhecer aquilo que é bom. Nós devemos reconhecer aquilo que é belo. Nós devemos reconhecer aquilo que é verdadeiro, para que o nome de Deus seja glorificado. É isso que o apóstolo Paulo ensina aqui. Verso 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida. Sacrifício, lembra que Paulo falou? Ainda que eu seja oferecido por libação, sacrifício, Epafrodito estava se sacrificando, para suprir a vossa carência do socorro para comigo. Capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos a se alegrarem com esse regresso, a se alegrarem e a viverem em comunhão uns para com os outros. Continuando, meus irmãos, trazendo algumas lições especificamente desse tópico, nós temos aqui motivos de alegria. Se alegrar por aqueles que se recuperam das enfermidades. Às vezes os irmãos compartilham motivos de oração nos cultos de oração. Às vezes você ouve, a resposta da oração é atendida. Mas será que você se alegra com o irmão como se fosse o seu motivo de alegria? Como se fosse a sua resposta de oração? Como se você fosse de fato participante daquilo que está acontecendo com o irmão? Aprendemos aqui a nos alegrarmos quando o missionário retorna até o povo em que ele serve. Retorna do povo ao que ele serve. Aprendemos aqui também, irmãos, a nos alegrarmos e tratarmos com honra aqueles que se desgastam até o ponto de adoecer para poder servir a igreja de Cristo. Sexto motivo de alegria. Alegria pela esperança da vida eterna. Você tem alegria pela esperança da vida eterna? Ou as tristezas dessa vida sufocam a alegria e a esperança na vida eterna? Filipenses capítulo 3, verso 20 até o capítulo 4, versículo 1. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então aqui Paulo apresenta, irmãos, essa verdade. A nossa pátria está nos céus.
Nós estamos aqui de passagem. O nosso tempo nesse mundo é passageiro. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você recebeu, não é seu. Deus entregou a você para que você cuide de tudo isso. Deus nos deu diversas bênçãos, irmãos, para que nós sejamos mordomos das bênçãos que Deus nos dá. É isso que ele fez com Adão. Quando Deus criou o jardim do Éden e colocou lá o primeiro casal, Deus não disse, olha, aqui é seu parque de diversões, pode fazer o que você quiser, faça o que você quiser. Não. Deus estabeleceu, olha, aqui funciona dessa forma, você está aqui para cultivar e cuidar do jardim, você pode comer todas as árvores, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca Adão como um mordomo, como alguém que está ali para cuidar daquilo que não é dele de fato. É assim que Deus faz com tudo aquilo que você recebeu. Deus te deu seu corpo, sua saúde, Deus te deu seu trabalho, Deus te deu bens financeiros, determinadas aptidões, mas nenhuma dessas coisas pertence a você. A sua saúde se desvanece com o tempo. A sua jovialidade vai embora com o tempo. O seu conhecimento, a sua capacidade de raciocínio vai diminuindo com o passar do tempo. A sua beleza vai se esvaindo. Os seus recursos financeiros são instáveis. Ora você está bem, outra hora você está ruim. Porque no final das contas, irmãos, nada disso é nosso. A sua família não é sua, é de Deus, é bênção de Deus. Então, nós devemos ter isso em mente. Nossa pátria está nos céus. E olharmos com atenção para o Senhor Jesus Cristo. Ele, que ao morrer por nós, teve o seu corpo de humilhação transformado em um corpo glorificado. É isso que Deus promete para você. É isso que Deus promete para mim. Ter um corpo à semelhança do corpo de Cristo. Um corpo que não é atingido pelas doenças. Um corpo que não é atingido pelas debilidades do envelhecimento. Um corpo que não é atingido em nenhum aspecto pelo pecado, irmãos. Você já imaginou você conseguir passar 24 horas sem pecar? 24 horas sem ter nenhum tipo de pensamento que desagrada a Deus? 24 horas sem falar nada que desagrade a Deus? Isso é o céu. Isso é eternidade com Cristo. É para essa alegria, é para essa satisfação plena que Deus convida a mim e a você. E enquanto nós não chegamos lá, nós devemos viver, irmãos, como cidadãos de lá, como cidadãos da pátria celestial. É por isso que Paulo diz aqui, capítulo 4, verso 1, portanto, ou seja, ele está concluindo aquilo que ele disse anteriormente. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, olha o amor como ele trata os irmãos, vocês são amados, vocês são muito saudosos, eu sinto falta de vocês, eu gostaria de estar com vocês, eu tenho um relacionamento com vocês. E ele diz, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Em meio às suas provações, aquela igreja era um motivo de alegria para o apóstolo Paulo. A igreja local, mesmo em meio às suas lutas, deve ser motivo de alegria para você. Ser membro desta igreja, estar nesse local, tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ter comunhão com os irmãos, de desfrutar de relacionamentos, de amizade, são coisas, meus irmãos, que muitos gostariam de ter e não têm essa oportunidade. A igreja perseguida gostaria de ter a oportunidade de sair na rua com a Bíblia na mão, de ter a oportunidade de falar de Cristo para os vizinhos, de poder se reunir com os irmãos publicamente, poder abrir a Bíblia, poder falar de Jesus para a pessoa na rua, poder falar de Jesus para os colegas de trabalho, poder postar um versículo bíblico na rede social. A igreja perseguida gostaria de ter essa alegria. Eu e você temos essa oportunidade e muitas vezes não tratamos essas coisas como motivo de alegria. Sétimo motivo, alegria pela confiança em Deus e pela sua paz. Capítulo 4, verso 2 ao 7. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente
e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele começa aqui mencionando duas pessoas, duas mulheres, Evódia e Síntique. E ele exorta essas irmãs: pensem concordemente no Senhor. Nós não sabemos exatamente quem são essas duas irmãs. Nós não sabemos o que é que gerava uma rivalidade entre essas duas mulheres. Mas uma coisa nós sabemos: era uma rivalidade pública. As cartas, irmãos, eram lidas publicamente nas igrejas. Os apóstolos mandavam as cartas, os irmãos se reuniam e o pastor da igreja lia a carta do início ao fim para a igreja saber o que é que o apóstolo mandou para aquela igreja. E ele menciona publicamente, nominalmente: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Verso 3. A ti, fiel companheiro de julgo. Aqui é uma referência à liderança da igreja. Lembre que a igreja de Filipenses tinham bispos e diáconos, pastores e diáconos, era uma liderança plural, não tinha apenas a figura de um pastor. Então ele está falando agora com a liderança da igreja, talvez com o principal desses pastores daquela igreja. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Então aqui, Evódia e Síntique eram mulheres de Deus, eram pessoas que amavam o Senhor, eram pessoas que se importavam com a obra de Deus, mas por algum motivo elas estavam tendo alguma rivalidade, estava tendo alguma desavença entre essas duas irmãs. E ele diz: pensem concordemente no Senhor, andem em unidade, andem em amor. E aí ele diz, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aqui é a palavra de ordem. Mesmo passando problemas na igreja, irmãos, mesmo passando dificuldades, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria tem um fundamento: o Senhor. O Senhor é o fundamento da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa plena satisfação. Jesus é o amado das nossas almas. Em Jesus Cristo, a plenitude de alegria sem fim. Em Jesus Cristo, nós nos regozijamos sem fim. Até os poetas, irmãos, que não são crentes, já falaram sobre isso. Certamente você já ouviu uma música que diz, que o poeta diz: eu sinto saudades de coisas que eu ainda não vivi. Legião Urbana. Eu sinto saudade de coisas que eu ainda não vivi. O ser humano tem essa necessidade, tem essa certa saudade de algo que ele não sabe muito bem. A gente luta para conquistar determinadas coisas na nossa vida, pensando que quando chegarmos em determinado lugar ou determinado patamar, a gente vai dizer: agora sim, finalmente eu vou estar plenamente feliz, finalmente eu estarei plenamente satisfeito. Você trabalha a vida toda para ter uma casa, agora eu tenho uma casa, agora eu não quero só uma casa, agora eu quero a casa de praia. Agora você quer um carro, agora eu tenho um carro, não, mas agora eu quero um outro carro melhor. Agora eu cheguei em um determinado patamar de vida financeira, mas quando chega lá você quer mais. Já chegaram para aquele Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, um homem muito rico, muito rico. E certa vez perguntaram para ele: e aí, o dinheiro está suficiente para você? Aí ele: um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O ser humano tem essa necessidade, irmãos, de querer sempre mais. Tem essa eterna insatisfação. Tem essa ausência de alegria. Porque a razão da nossa alegria, quem completa esse vazio que existe no nosso coração, do tamanho da eternidade,
é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele é capaz de nos satisfazer plenamente. Só Ele é capaz de satisfazer todas as lacunas e carências do nosso ser. Só Jesus é capaz de fazer isso. E aí ele diz, trazendo um pouco mais para o nosso tempo, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Existe uma geração mais ansiosa do que a nossa? A nossa geração é a geração que institucionalizou a ansiedade. A nossa geração é que transformou a ansiedade que a Bíblia trata aqui como a falta de confiança em Deus e elevou para um outro patamar, transtorno da ansiedade. E aí o que ele diz aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Enquanto a depressão é um excesso de passado, é você passar por problemas e você não conseguir superar e ficar preso aos problemas, a ansiedade é um excesso de futuro, é uma ausência de estado de presença, é não viver o agora, é estar o tempo todo pensando no amanhã, é estar aqui, mas pensando lá, é estar aqui no culto pensando na conta, pensando no almoço, pensando no que vai acontecer segunda-feira. A ansiedade é isso, é a ausência desse estado de presença. E a Bíblia fala em diversas passagens sobre a ansiedade. Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos porque nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. E a ansiedade rouba a nossa alegria. Está pensando no amanhã, está pensando no que vai acontecer ou no que vai deixar de acontecer, rouba a sua alegria e a sua plena satisfação em Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você anda de acordo com o que nós estamos vendo aqui, o que é que você terá? Paz. Paz. Paz que não é produzida pelo homem. Paz de Deus. A paz que excede todo o entendimento. O mundo está de cabeça para baixo. Você está cheio de problemas. Você está numa situação que ninguém tem como se alegrar, mas ainda assim você está em paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento e baliza as suas emoções. É isso que Paulo está falando. É essa alegria, é essa plena satisfação em Deus que nós precisamos. É isso que a Igreja de Cristo precisa, meus amados irmãos. E por último, o 8º motivo de alegria. Alegria pelo cuidado e apoio financeiro com a obra de Deus. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa de pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se está humilhado, como também estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já viu essa frase do verso 13 em diversos lugares. Aquelas frases de fundo de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha avó, minha saudosa avó, era diabética. E quando ela queria comer doce, a gente dizia, minha avó, a senhora não pode comer isso. Isso faz mal para a senhora. Isso faz mal para a sua saúde. E aí minha avó sacava esse versículo e dizia, tudo posso naquele que me fortalece. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, irmãos. É sobre você querer uma coisa que você não pode dizer, eu vou parcelar no cartão porque eu sou filho de Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece, Jesus depois vai me honrar. É isso? Olha o que vimos aqui, verso 10, vamos voltar. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora,
uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado. Então, quando ele fala aqui do cuidado dos irmãos, né, ele fala de pessoas que estão contribuindo financeiramente para ele mesmo, para o ministério dele. Lembre que ele está preso, mas ele tem as necessidades dele. E ele diz, o qual também já tinhas antes, ou seja, vocês já contribuíram com o meu ministério, mas vos faltava oportunidade. Lembre que Epafrodito foi até o apóstolo Paulo para poder levar essa oferta. Isso é dito aqui no final do capítulo 4. Aqui, verso 18. Capítulo 4, verso 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, o apóstolo Paulo se alegra com aquela demonstração de cuidado daqueles irmãos. E ele disse que aqueles irmãos já fizeram isso outras vezes. Eles tinham zelo, eles tinham desejo pela obra missionária, desejo para que a palavra de Deus continuasse a ser pregada, a ser propagada através do ministério do apóstolo Paulo. Verso 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo fala aqui sobre contentamento. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E ele fala de pobreza. Ele fala de estado de carestia, passar fome. Uma situação muito distante do que a maioria dos crentes passam no mundo. Verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Independente da situação, independente da circunstância, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras. Independente da situação que eu esteja passando, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar fartura, eu sei passar escassez, eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado, porque lembre que ele foi humilhado muitas vezes. Na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele estava sendo considerado como um falso mestre. Você que já leu com atenção a segunda carta aos Coríntios, você sabe, pessoas estavam negando o seu apostolado, recusando que ele era realmente um homem chamado por Deus para ser apóstolo. E ele enfrentou tudo isso. Aprendi a viver contente. Quanto nós precisamos, irmãos, aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Porque aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação, você vai ter alegria. Alegria que você não desfruta, você irá desfrutar nesse momento. Porque a razão da sua alegria estará no lugar certo, estará no trono da graça, estará no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo demonstra gratidão àquela igreja por ajudá-lo, por contribuir, e ele demonstra contentamento. E essa gratidão e esse contentamento são impulsionados pelo quê? Pela confiança na provisão de Deus e no poder de Cristo que o sustentava. Tudo posso naquele que me fortalece. Trazendo uma repetição aqui dos 8 motivos de alegria para fixar. Primeiro motivo, alegria pela restauração da comunhão com Deus. Segundo motivo, alegria pelo envolvimento dos irmãos com a obra de Deus. Terceiro motivo, alegria pela unidade da igreja. Quarto, alegria pelos irmãos estarem crescendo em santidade. Quinto, alegria pela restauração de irmãos e pela comunhão. Sexto, alegria pela esperança da vida eterna. Sétimo, alegria pela confiança em Deus e pela sua paz. E oitavo, alegria pelo cuidado e apoio financeiro com a obra de Deus. Meus irmãos, se algum desses motivos de alegria chamou a sua atenção, ou se todos esses motivos de alegria despertaram a sua atenção, coisas que você precisa rever na sua vida, esteja orando ao Senhor.
Não permita que tudo aquilo que foi dito nessa manhã se perca. Se Deus trouxe você para aqui essa manhã, se Deus me colocou aqui hoje, nesse dia específico, onde aquilo que foi dito na escola bíblica dominical, os louvores que nós cantamos e tudo aquilo que vimos, que estava totalmente se alinhando com esse tema, não deixe isso passar despercebido. Ore ao Senhor, fale com Deus, peça para que Ele te ajude a ter plena alegria e plena satisfação nele. Que isso possa impactar a sua vida, impactar a sua família, abençoar essa igreja como um todo e que o nome do Senhor Jesus Cristo possa ser glorificado na sua vida. E se de repente houver aqui, nesse momento, alguma pessoa que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, hoje é o dia de desfrutar dessa alegria sem fim. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de se voltar para Cristo e desfrutar dessa alegria, ter certeza que os novos céus e a nova terra serão realidades desfrutadas por você. Como vimos aqui, é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Se Deus está te incomodando no seu coração a fazer isso, se arrependa dos seus pecados, creia no Evangelho e tenha certeza, você será salvo, você será participante desta alegria sem fim. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra, a Tua palavra é a verdade em tudo aquilo que ela diz. Agradecemos pelo Teu cuidado, agradecemos pelo Teu amor, porque o Senhor, ó Deus, não nos deixou órfãos. O Senhor nos trouxe a Tua palavra, nos deixou a Tua palavra e nos deu o Teu Espírito Santo para nos lembrar todas as coisas que o Senhor ensinou. Ajuda-nos, ó Pai, a viver para a Tua glória. Nos perdoa, Pai, pois temos pecado contra Ti. A semelhança, ó Deus, do povo de Israel e a semelhança da igreja dos Filipenses, ó Pai. Muitas vezes não temos alegria naquilo que é motivo da sua alegria e da sua plena satisfação. Muitas vezes, Pai, nos alegramos com coisas que o Senhor se entristece. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos dá um coração semelhante ao Teu. Nos dá as mesmas afeições de Cristo. Coloca em nós, ó Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ó Deus, nos dá esse coração de servo, nos dá esse coração, ó Deus, desejoso de Te servir e de servir o Teu povo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a abrir mão dos nossos próprios direitos e a buscar os interesses do outro, Pai. A pensar na comunidade como um todo, a pensar naqueles que são mais fracos na fé, a pensar nos novos convertidos, a pensar, ó Deus, naqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, mas que, por algum motivo, continuam e têm interesse em estar no meio da comunidade da fé. Nos dá sabedoria, nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nos dá maturidade espiritual, nos leva, Senhor, a desfrutarmos de uma realidade na vida cristã que ainda não vivenciamos. Ainda, ó Deus, que tenhamos 10, 20, 30 anos de convertido. Ó Deus, que nós não sejamos pessoas apegadas ao passado, achar que tudo de bom que a vida cristã poderia nos proporcionar estava restrita àquilo que nós chamamos de primeiro amor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a ter um amor renovado por Ti. Nos ajuda a ter alegria, Senhor, a vibrar internamente, a nos regozijarmos por estarmos aqui, a nos regozijarmos por saber, hoje é domingo, hoje é o dia de estar na presença do Senhor com meus irmãos. Nos dá, ó Deus, esse apetite pelas coisas espirituais. Nos dá, Senhor, esse anseio pela Tua glória e pela Tua presença. Nos fortaleça, Pai, e nos dê expectativa, aumenta no nosso coração expectativa
pelos novos céus e pela nova terra, tendo certeza que as melhores coisas da nossa vida ainda irão acontecer. Nós te agradecemos por tudo, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que é o motivo da nossa alegria. Amém.